Na noite em que meu próprio filho drogou meu chá, eu ainda sorri e agradeci. Imagine só, agradeci pelo veneno que ele estava me dando. Foi assim que perdi tudo, em apenas uma noite. Enquanto eu dormia um sono forçado, meu único filho, aquele que carreguei no ventre, amamentei e criei sozinha, vasculhava meus documentos, fotografava minhas senhas e transferia o dinheiro que guardei por 40 anos para contas que eu jamais conseguiria rastrear. 387.452,33. Este foi o preço da minha ingenuidade maternal. Quando acordei, 18 horas depois, descobri que não tinha mais nada, nem mesmo a escritura da casa onde morava há 3 décadas, e as palavras dele ainda ecoam na minha mente. Você já viveu sua vida, mãe. Agora é a minha vez. Mas esta não é uma história sobre como fui destruída. É sobre como, aos 67 anos, transformei minha dor em um negócio que não apenas me devolveu minha dignidade financeira, mas ensinou a dezenas de pessoas idosas, como eu, a colocarem preço no seu próprio valor. Meu nome é Teresa Campos, ex-enfermeira aposentada, e esta é a história de como transformei o maior golpe da minha vida em um CNPJ que hoje fatura mais de 8.500 reais por mês. E tudo começou quando aprendi que amor de família também pode ter código de barras. Conta pra mim nos comentários, de qual cidade você está assistindo esta história? Sua cidade também tem muitos idosos sendo explorados pela própria família? Comenta aí embaixo para eu saber que não estou sozinha nessa luta. Lembro exatamente do momento em que percebi que algo estava errado. Eram 14h37 de uma terça-feira, quando acordei com a boca seca e uma tontura que nunca havia sentido antes. Meu pequeno relógio de porcelana, presente dos colegas de enfermagem quando me aposentei, ainda tic-taqueava fielmente na mesa de cabeceira. Aquele relógio seria uma das poucas coisas que Ricardo não conseguiria tirar de mim. Ricardo! Chamei, arrastando-me para fora da cama. Nenhuma resposta. A casa estava num silêncio estranho, quase opressivo. Minha cabeça girava como se eu tivesse bebido uma garrafa inteira de vinho, algo que nunca fiz na vida. Minhas pernas pareciam de algodão, e cada passo exigia um esforço consciente para não cair. O que estava acontecendo comigo? Eu, que nunca tomava nem mesmo um comprimido para dor de cabeça sem verificar 3 vezes a bula. Eu vivia em um chalé de 2 quartos em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Não era luxuoso, mas tinha um jardim que cultivei por décadas, com rosas que ganhavam prêmios nas exposições locais. Rosas da Dona Teresa, as pessoas diziam na feira de jardinagem anual. São diferentes. Têm alma. Cada cantinho daquela casa contava uma história da minha vida. O balanço de madeira na varanda, onde eu lia meus romances nos finais de tarde. A mesa da cozinha onde, por anos, ajudei Ricardo com a lição de casa, explicando pacientemente as operações matemáticas que ele tanto odiava. A poltrona vermelha onde meu marido, José, sentava para ouvir seus discos de vinil antes de nos deixar, vítima de um infarto fulminante quando Ricardo tinha apenas 12 anos. O relógio na cozinha marcava quase 3 da tarde. Impossível! Eu nunca dormia até depois das 6 da manhã, nem mesmo aos domingos. A disciplina de décadas de plantões hospitalares havia programado meu corpo para despertar cedo, independente do dia da semana. Depois da morte de José, criei meu filho sozinha. Dobrei turnos no hospital, economizei cada centavo, recusei novos relacionamentos para me dedicar inteiramente a ele. Você é meu único tesouro, dizia a Ricardo, enquanto guardava meticulosamente o dinheiro para sua faculdade de Direito, curso que ele abandonaria no 3º semestre para seguir seu sonho como day trader, um sonho que só consumiu mais e mais do meu dinheiro ao longo dos anos. Mãe, você não entende o mercado. Estou diversificando seu patrimônio. Um dia você vai me agradecer, dizia ele cada vez que pedia mais alguns milhares para investir em alguma empresa que eu nunca havia ouvido falar, ou em moedas virtuais com nomes estranhos que supostamente duplicariam seu valor em semanas. Eu fingia entender, fingia acreditar. No fundo, sabia que estava apenas financiando sua vida de aparências. As roupas de marca, o carro novo a cada 2 anos, as viagens para resorts caros.
mas ele era tudo que eu tinha. E eu, como muitas mães, preferia acreditar nas mentiras dele do que enfrentar a verdade, que havia criado alguém que via mais valor na minha conta bancária do que no meu coração. Cambaleando até a cozinha naquela tarde fatídica, vi o bilhete na geladeira, preso por um ímã em formato de rosa que Ricardo havia me dado em algum dia das mães. Precisei resolver uns assuntos. Volto mais tarde. Te amo, mãe. O te amo estava sublinhado 2 vezes, como se a ênfase pudesse tornar a mentira mais verdadeira. Foi então que notei. A gaveta da escrivaninha onde guardava todos os meus documentos importantes estava entreaberta. Um calafrio percorreu minha espinha. Com o coração acelerando, caminhei até ela e confirmei meu pior temor. O cofre portátil, onde mantinha as escrituras da casa e as cadernetas da poupança, escancarado e vazio. Por um momento, pensei que fosse apenas um pesadelo induzido por qualquer que fosse a substância que me deixou desacordada por tanto tempo. Mas a realidade era fria e sólida como o cofre vazio em minhas mãos. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular. Uma mensagem de Ricardo, enviada às 3h42 da madrugada. Mãe, tive que sair para resolver uns assuntos urgentes. Explico tudo depois. Ignorei-a e abri o aplicativo do banco onde guardava minha aposentadoria e as economias de uma vida. Saldo: 246,78. Ontem eram quase 400 mil reais. O celular quase escorregou das minhas mãos. Uma tontura mais forte me fez sentar na cadeira mais próxima. Não podia ser. Devia haver algum erro. Ricardo jamais faria isso comigo. O mesmo Ricardo que eu segurava nas noites de febre, cantando suavemente até que ele dormisse. O mesmo Ricardo para quem eu lia histórias todas as noites, mesmo depois de turnos duplos no hospital. O mesmo Ricardo que havia prometido cuidar de mim quando eu ficasse velha, quando minhas mãos não fossem mais firmes para aplicar injeções ou checar sinais vitais. Liguei para ele imediatamente. Caixa postal. Tentei mais 3 vezes. Nada. Enviei mensagens que nunca foram lidas. Foi quando a realidade começou a se infiltrar no meu peito como um veneno lento. Meu próprio filho tinha me roubado. E não apenas dinheiro. Ele tinha levado minha dignidade, minha segurança, meu futuro. Não. Repeti como um mantra, como se a negação pudesse alterar os fatos. Cambaleei até o banheiro e joguei água gelada no rosto, esperando acordar desse pesadelo. Mas a água só serviu para diluir as primeiras lágrimas que começavam a cair. Consegui chegar até o telefone fixo e discar o número de emergência com dedos que pareciam não me pertencer. As horas seguintes foram um borrão de pânico. Chamei a polícia, que chegou com aquela expressão que já conhecia bem dos meus tempos de enfermagem. A face neutra de quem está prestes a dar más notícias. 2 policiais, um homem mais velho e uma mulher jovem, sentaram-se na minha sala enquanto eu tentava, entre soluços, explicar o que havia acontecido. Senhora Teresa, infelizmente isso é muito comum, disse a policial, uma mulher jovem com olhos compassivos, enquanto seu colega anotava meu relato em um caderninho surrado. Crimes financeiros entre familiares são considerados de natureza civil, não criminal. Mas ele me drogou. Eu nunca durmo tanto assim. Ele deve ter posto algo no meu chá. Minha voz era quase um grito desesperado. A policial trocou um olhar com seu colega antes de perguntar, com delicadeza: a senhora tem como provar isso? Algum exame toxicológico feito nas primeiras horas após acordar? Claro que não tinha. Eu mal conseguia ficar de pé, quanto mais dirigir até um hospital para exigir um exame de sangue. Além disso, já haviam se passado muitas horas. Qualquer substância provavelmente já não estaria mais no meu organismo. E a transferência bancária? Ele não tinha autorização. Insisti, mostrando o aplicativo do banco no meu celular, como se aquela tela quase vazia pudesse provar algo. O policial mais velho suspirou. Foi feita usando seus dispositivos, sua senha. O banco vai alegar que foi a senhora quem autorizou. Isso é muito difícil de provar como roubo. Mas e a escritura da casa? Os documentos? Ele não pode simplesmente pegar e... Pode ser caracterizado como apropriação indébita, sim, interrompeu a policial. Mas, novamente, por ser seu filho, alguém que mora com a senhora, fica numa zona cinzenta legal. Vamos registrar o boletim, claro,
mas sugiro fortemente que procure um advogado especializado em direito de família. Enquanto ela preenchia um boletim de ocorrência que eu já desconfiava que não daria em nada, meu celular tocou. Na tela, o rosto sorridente de Ricardo. Uma foto que tiramos no meu último aniversário, quando ele me levou para jantar em um restaurante caro, pago, agora eu sabia, com meu próprio dinheiro. É ele, sussurrei. A policial assentiu, encorajando-me a atender e colocar no viva voz. Ricardo? Minha voz soou pequena, quebrada. Mãe. A voz dele soava diferente. Fria. Calculista. Uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, como se uma máscara tivesse caído. Não torne isso mais difícil. Ricardo, como pôde? É todo o meu dinheiro, minha casa. As lágrimas voltaram, embaçando minha visão. Seu dinheiro? Sua casa? Ele riu, um som que nunca tinha ouvido dele antes. Áspero, sem alegria, quase cruel. Sabe quantas noites eu passei ouvindo você roncar naquela casa enquanto eu vivia naquele quarto minúsculo? Sabe quanto do meu tempo perdi cuidando de você quando podia estar vivendo minha vida? Os policiais trocaram olhares significativos, o homem anotando furiosamente no caderninho. Cuidando de mim? Eu nunca precisei que você cuidasse de mim. Eu sempre cuidei de você. Havia indignação na minha voz agora, sobrepondo-se brevemente à dor. Exatamente, mãe. Você sempre cuidou de mim. Você sempre controlou tudo. Você e suas regras, você e suas expectativas, você e seu dinheiro que só servia para o que você achava importante. Bem, agora é minha vez de controlar. Você já viveu sua vida. É justo que eu tenha a minha. Cada palavra dele era como uma faca, afiada e precisa, encontrando exatamente os pontos mais vulneráveis do meu coração. Roubando sua própria mãe? Minha voz falhou na última palavra. Houve uma pausa. Quando ele falou novamente, sua voz estava ainda mais gélida, como se qualquer resquício de humanidade tivesse evaporado. Considere isso uma aposentadoria antecipada do papel de mãe. Ah, e não se preocupe com a casa. Já conversei com um corretor. Você tem 30 dias para sair. Estou te fazendo um favor, na verdade. Aquela casa é grande demais para uma velha sozinha. E desligou. Desabei na cadeira da cozinha, aquela mesma onde havia preparado milhares de refeições para ele. Refeições que cozinhei depois de turnos exaustivos no hospital, porque comida de fora não é saudável, filho. A policial tentou dizer algo reconfortante, mas suas palavras não me alcançavam. Eu estava em queda livre, sem nada para me segurar. Depois que os policiais saíram, promessas vazias de acompanhar o caso ecoando no ar, fiquei sentada no escuro por horas. Não liguei as luzes quando a noite caiu. Para quê? O escuro combinava perfeitamente com o vazio que sentia. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo filho que pensei ter, mas que aparentemente nunca existiu. Chorei pela minha ingenuidade, pela minha cegueira voluntária. Chorei pelo tempo perdido, pelo dinheiro roubado, pela confiança traída. Olhei para o relógio de porcelana. Tic-toc, tic-toc. O som parecia zombar da minha ingenuidade. Como eu não tinha visto os sinais. Os pedidos de dinheiro cada vez mais frequentes. As histórias de investimentos que nunca se materializavam. As visitas que só aconteciam quando ele precisava de algo. Peguei o porta-retratos ao lado do relógio. Ricardo, aos 10 anos, sorrindo sem os dentes da frente, segurando um troféu de natação. Eu havia trabalhado horas extras por meses para pagar aquelas aulas. Para que ele tenha oportunidades que eu nunca tive, justificava para as colegas que me viam exausta nos plantões. No meio da madrugada, enquanto fitava o teto, algo mudou dentro de mim. Foi como se um interruptor fosse acionado. A enfermeira em mim, aquela que já havia enfrentado de tudo, de pacientes violentos a turnos de 36 horas, de mortes inevitáveis a recuperações milagrosas, despertou. E eu soube que não seria derrotada assim. Não por ele. Não por ninguém. A primeira luz da manhã me encontrou ainda acordada, mas com uma determinação nova nos olhos. Eu poderia ter perdido minhas economias. Poderia estar prestes a perder minha casa. Mas não perderia minha dignidade. Não permitiria que Ricardo me reduzisse a uma vítima patética, uma velha descartável. Na manhã seguinte, liguei para a única pessoa que sabia que poderia me ajudar, Cristina Mendonça,
minha melhor amiga dos tempos de hospital e, coincidentemente, advogada aposentada que agora trabalhava como consultora jurídica voluntária para idosos vítimas de abuso. Conheci Cristina quando ela internou o pai para uma cirurgia cardíaca de emergência. Eu era a enfermeira responsável e passei 48 horas quase ininterruptas monitorando aquele senhor de olhos bondosos que se recusava a morrer. Quando ele se recuperou, contra todas as expectativas médicas, Cristina me disse algo que nunca esqueci. Você não apenas salvou a vida dele, Teresa. Você lhe devolveu a dignidade durante todo o processo. Ironicamente, agora era a minha dignidade que precisava ser resgatada. Estou indo para aí agora mesmo. Foi tudo o que ela disse quando terminei de contar minha história. Não houve julgamento em sua voz, nem aquela piedade condescendente que eu tanto temia. Apenas resolução e um pragmatismo que eu desesperadamente precisava naquele momento. 2 horas depois, estávamos sentadas na minha sala, um mar de papéis espalhados na mesa de centro. Cristina havia trazido seu notebook, uma pasta cheia de documentos legais e uma determinação feroz nos olhos. Teresa, vou ser sincera. Recuperar seu dinheiro vai ser quase impossível sem uma batalha judicial que pode durar anos. E quanto à casa, bem, precisamos verificar exatamente o que Ricardo conseguiu fazer com a escritura. Então estou perdida? Minha voz saiu pequena, derrotada. Cristina ajustou os óculos de armação vermelha. Sempre vermelha, sua cor de guerra, como ela dizia, e me olhou com firmeza. Não, você está furiosa, e isso é bom, porque vamos transformar essa fúria em ação. Ela abriu o computador e começou a digitar, seus dedos movendo-se com a velocidade e precisão de quem passou décadas redigindo documentos jurídicos. Aos 64 anos, Cristina era o que chamávamos no hospital de máquina bem azeitada, eficiente, incansável e assustadoramente competente. Primeiro vamos ao artigo 1708 do Código Civil. Você conhece? Balancei a cabeça negativamente. Minhas especialidades eram outros códigos. Os da saúde, os dos medicamentos, os dos sinais vitais. Ele diz que com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Agora, isso normalmente é usado para casos de pensão alimentícia, mas há jurisprudência expandindo sua aplicação para casos de crimes patrimoniais entre familiares. E isso significa... Tentei acompanhar o raciocínio legal, mas minha mente ainda estava entorpecida pelo choque. Significa que seu filho cometeu um procedimento indigno contra você. Em termos leigos, ele quebrou o contrato moral e legal que existe entre pais e filhos. E isso nos dá uma base. Cristina continuou, mostrando-me páginas e mais páginas de leis, artigos e casos precedentes. Ela falava sobre abuso financeiro contra idosos, estelionato familiar, violação do dever de amparo, termos que eu nunca pensei que se aplicariam à minha vida. Ela mencionou o Estatuto do Idoso, explicando como a Lei 10.741/2003 protegia pessoas como eu. Falou sobre como o artigo 102 criminalizava apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. O problema, continuou ela, é que essas leis existem no papel, mas na prática, muitos juízes ainda tratam conflitos familiares como questões privadas, especialmente quando envolvem pais e filhos. Mas, Cristina, mesmo que consigamos provar tudo isso, quanto tempo vai levar? O que faço até lá? Onde vou morar? Como vou sobreviver com 246,78 na conta? Ela fechou o laptop e segurou minhas mãos. Suas mãos estavam quentes, firmes, transmitindo uma segurança que eu desesperadamente precisava sentir. Seus olhos brilhavam com uma ideia que eu ainda não conseguia vislumbrar. E se você pudesse não apenas sobreviver, mas prosperar enquanto lutamos judicialmente? Como? Teresa, você tem um recurso que seu filho não conseguiu roubar. Seu conhecimento, sua experiência, sua casa, pelo menos por enquanto. E se transformássemos isso em uma fonte de renda? E se você profissionalizasse o que já faz naturalmente? O que eu faço naturalmente? Cuidar, acolher.
Você foi enfermeira por 35 anos. Você tem uma empatia natural, mãos gentis e um conhecimento técnico que poucos têm. Sua casa tem 2 quartos, um jardim lindo. Você cozinha como ninguém. Ela fez uma pausa, observando minha reação. Já pensou em transformar isso em um serviço? Franzi a testa confusa. Quer que eu volte a trabalhar como enfermeira? Na minha idade? Não exatamente. Estou pensando em algo mais personalizado. Foi assim que nasceu a ideia da acolhida segura para idosos. Inicialmente, uma solução desesperada, mas que em breve se tornaria muito mais. Cristina me explicou seu plano detalhadamente. Transformaríamos um dos quartos da minha casa, o quarto que havia sido de Ricardo, em um espaço de hospedagem especializado para idosos que precisavam de um lugar para ficar temporariamente. Pessoas que estavam na cidade para tratamentos médicos, idosos cujas casas estavam em reforma, ou simplesmente aqueles cujas famílias viajavam e preferiam deixá-los em um ambiente seguro e acolhedor em vez de sozinhos. É como um Airbnb, mas com o diferencial do seu conhecimento de enfermagem e sua empatia natural, explicou Cristina. Muitas famílias prefeririam deixar seus idosos com alguém como você do que em uma casa de repouso impessoal ou sozinhos em casa. A ideia era tão simples que era brilhante, mas também assustadora. Mas como faríamos isso legalmente? Não posso simplesmente abrir as portas da minha casa como se fosse um hotel. Cristina sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia bem dos tempos em que ela visitava o pai no hospital. O sorriso de quem já tinha pensado em tudo. É aí que entra a parte inteligente. Vamos registrar você como uma microempreendedora individual. Um MEI no setor de cuidador de idosos independente. Totalmente legal. Com CNPJ, nota fiscal, tudo certinho. MEI? CNPJ? Cristina, mal consigo administrar minha conta no Facebook. Como vou gerenciar um negócio? Ela riu. Um som reconfortante que afastou momentaneamente o peso no meu peito. Para isso que serve a amizade, Teresa. Eu te ajudo com a parte burocrática. Você entra com o talento. Nos dias seguintes, enquanto eu ainda processava o choque da traição, Cristina me guiou pelos labirintos burocráticos da criação de um pequeno negócio. Ela tinha um laptop, uma impressora portátil e uma paciência infinita para explicar termos como faturamento bruto, simples nacional e livro caixa para uma enfermeira aposentada que nunca havia pensado em ser empresária. Registramos o MEI, Teresa Campos Cuidados Seniores. Abrimos uma conta bancária empresarial no Banco do Brasil e começamos a estabelecer as regras e valores do nosso serviço. Quanto devo cobrar? Perguntei, insegura. A ideia de colocar preço no meu próprio lar, no meu tempo, no meu cuidado, parecia estranha, quase mercenária. Durante toda a minha vida, eu havia cuidado dos outros, sem pensar em compensação financeira direta. Primeiro como enfermeira, ganhando um salário fixo independente do número de vidas que salvava. Depois como mãe, oferecendo tudo a Ricardo sem nunca esperar nada em troca. Vamos fazer as contas, respondeu Cristina, sempre prática, abrindo uma planilha no computador. Quarto privativo com banheiro, 3 refeições caseiras por dia, supervisão de medicação se necessário, um ambiente seguro e acolhedor. Na sua região, uma diária em casa de repouso custa no mínimo R$ 280. Hotéis adaptados para idosos, mais de 350. Você pode facilmente cobrar 230 por diária e ainda estar oferecendo um valor competitivo. R$ 230 multiplicado por 30 dias seria 6.900 por mês. Mais do que minha aposentadoria. Comecei a ver um lampejo de esperança. Mas então vieram as dúvidas, os medos, a síndrome de impostor que nunca me abandonou, mesmo após décadas salvando vidas. Mas quem vai querer ficar na casa de uma estranha? Cristina me olhou como se a resposta fosse óbvia. Teresa, você trabalhou 35 anos no Hospital São Vicente. Você conhece metade dos médicos da cidade, que conhecem seu profissionalismo. Você tratou literalmente milhares de pacientes, muitos dos quais ainda se lembram do seu cuidado, da sua gentileza nos momentos difíceis. Você tem uma reputação. Vamos começar por aí. Ela tinha razão. Durante toda a minha carreira, havia criado uma rede de relacionamentos, sem nunca perceber seu valor.
Pacientes que voltavam anos depois para mostrar como estavam saudáveis. Médicos que pediam especificamente para que eu cuidasse de seus entes queridos. Famílias que enviavam cartões de Natal, ano após ano, agradecendo por algo que fiz durante uma internação. E assim fizemos. Cristina me ajudou a criar cartões de visita simples, mas elegantes. Acolhida segura para idosos, cuidados temporários com o conforto de um lar. No verso, minhas credenciais: Teresa Campos, enfermeira aposentada, 35 anos de experiência no Hospital São Vicente. Distribuímos nas clínicas médicas, consultórios de geriatras e nos grupos de apoio a familiares de idosos que Cristina frequentava como voluntária. Enquanto isso, transformamos o quarto de Ricardo. Removemos seus pôsteres empoeirados de bandas de rock que ele nunca realmente ouviu, mas que achava que davam a ele uma aura de sofisticação. Tiramos os troféus de futebol de campeonatos escolares que ele nunca quis levar quando saiu de casa. Cada objeto dele que removíamos parecia um pequeno ato de libertação, como se estivéssemos exorcizando sua presença tóxica daquele espaço. Pintamos as paredes de um azul suave, a cor da calma, da água, do céu em dias tranquilos. Compramos uma cama mais alta, ideal para pessoas com dificuldades de mobilidade, e instalamos barras de apoio no banheiro. Coloquei um abajur de luz amarela na mesinha de cabeceira, junto com uma pequena jarra para flores frescas do jardim. Pequenos investimentos, 2.780 no total, que Cristina insistiu em me emprestar. É um investimento no seu futuro, ela disse quando tentei recusar. Você me paga quando os clientes começarem a chegar. Mas e se não chegassem? E se ninguém confiasse em mim? E se eu estivesse apenas prolongando o inevitável? A perda da minha casa, da minha independência, da minha dignidade? Essas dúvidas me consumiam nas noites insones que se seguiram. Acordava sobressaltada, suando frio, certa de que Ricardo estaria na porta com um oficial de justiça pronto para me expulsar. Verificava compulsivamente o aplicativo do banco, como se por algum milagre o dinheiro pudesse reaparecer. Pulava ao menor ruído, temendo que ele voltasse para levar o pouco que restara. Foi exatamente 18 dias após a traição de Ricardo, quando eu já começava a perder a esperança, que recebi uma ligação que mudaria tudo. Senhora Teresa, aqui é o Dr. Paulo Mendes, do Centro Cardiológico. Lembra-se de mim? Você cuidou da minha mãe durante a cirurgia de Ponte de Safena há alguns anos. Claro que me lembrava. A senhora Mendes, 78 anos, uma paciente doce, que sempre trazia balas de hortelã escondidas na bolsa, mesmo quando a dieta hospitalar proibia açúcares, para suportar o gosto dos remédios. Ela dizia com uma piscadela cúmplice. Passei semanas monitorando sua recuperação, aprendendo sobre seus netos, ouvindo histórias da sua juventude. Claro que me lembro, doutor. Como ela está? Muito bem, graças a seus cuidados. Mas liguei por outro motivo. Sua amiga Cristina me falou sobre seu novo serviço, e estou com uma situação delicada. Meu pai, de 82 anos, precisa vir para uma série de exames na próxima semana. Serão 5 dias de procedimentos, e ele mora no interior, em Teresópolis. Os hotéis não têm a estrutura necessária para um idoso com mobilidade reduzida, e as casas de repouso só aceitam estadias mínimas de 15 dias. Sua proposta seria perfeita para nós. Senti meu coração acelerar. Meu primeiro cliente potencial, uma chance real de começar este novo capítulo. Claro, doutor, eu ficaria honrada em receber seu pai. Ótimo. Ele tem algumas restrições alimentares, nada de sal e açúcar limitado, mas de resto é bastante independente. Apenas precisa de um ambiente tranquilo e alguém para acompanhá-lo nos exames, já que não consigo me ausentar do consultório todos os dias. Não se preocupe, posso acompanhá-lo. Conheço bem o centro cardiológico. Perfeito. E quanto à diária? Hesitei por um segundo, lembrando-me do valor que Cristina havia sugerido. 1 mês antes, eu teria oferecido minha casa gratuitamente, apenas pelo prazer de ajudar, de ser útil. Mas agora, com meu futuro em jogo, precisava aprender a valorizar meu tempo, meu espaço, minha experiência. 230 hours, incluindo todas as refeições e assistência com medicação, se necessário. Perfeito. Estamos combinados, então. Enviarei os detalhes e histórico médico por e-mail. Quando desliguei, percebi que estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio, de esperança.
e de uma estranha sensação de propósito que não sentia desde que pendurara meu uniforme de enfermeira. Cristina ficou radiante quando contei. Viu? Eu disse que sua reputação valeria ouro. Ela marcou a data de chegada do Sr. Alberto em uma agenda nova que havia me dado. A agenda da empresária Teresa, como ela brincou. No dia seguinte, fui até a papelaria e mandei fazer algo que Cristina havia sugerido. Uma placa discreta para a entrada da casa. Acolhida segura para idosos. Teresa Campos, enfermeira aposentada, CNPJ 4523 XC 001XX. Quando o jovem da papelaria me entregou a placa, olhou para mim com curiosidade. A senhora vai abrir um negócio? Que legal! Sim, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Vou transformar minha experiência em um serviço. E quando pendurei aquela placa no portão de entrada, algo mudou dentro de mim. Era como se estivesse declarando para o mundo, e para Ricardo, onde quer que ele estivesse, que eu não seria apenas uma vítima, que eu tinha valor, que meu tempo, meu espaço, meu cuidado, tudo tinha um preço, e que eu não permitiria mais que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me explorasse. Fiz questão de tirar uma foto da placa e enviar para o número de Ricardo, sem nenhuma mensagem adicional. Ele nunca respondeu, mas o aplicativo mostrou que a mensagem foi visualizada, e espero que tenha entendido o recado. O Sr. Alberto, pai do Dr. Paulo, chegou numa segunda-feira ensolarada. Um homem magro, de cabelos brancos e um sorriso tímido, carregando uma pequena mala de couro gasto e um livro de palavras cruzadas que parecia tão bem manuseado quanto seu dono. Então a senhora é a dona Teresa? Paulo disse que estaria em boas mãos. Mostrei-lhe o quarto, explicando as regras básicas que Cristina e eu havíamos estabelecido. Horários das refeições, uso dos espaços comuns, procedimento para visitas. Tudo muito simples, mas tudo muito claro. E aqui está o contrato de hospedagem temporária, disse, entregando-lhe o documento que Cristina havia preparado. Nada complicado, apenas formaliza nosso acordo e as responsabilidades de cada parte. O Sr. Alberto pareceu surpreso, ajustando os óculos para examinar o papel. Um contrato? Isso é realmente necessário? Sim, Sr. Alberto. Isso não é um favor entre amigos ou familiares. É um serviço profissional, com direitos e deveres para ambas as partes. Seu filho está pagando por um serviço de qualidade, e este contrato garante que o senhor o receberá. Ele me olhou com um novo respeito, como se de repente me visse não como a velhinha simpática que abriu sua casa, mas como a profissional experiente que eu realmente era. Assinou sem mais questionamentos e me estendeu um envelope bege. Paulo pediu para lhe entregar isso. Disse que é o pagamento adiantado pelas 5 diárias. Dentro do envelope havia 1.150 em dinheiro. Meu primeiro ganho como microempreendedora, aos 67 anos de idade. Guardei o envelope com reverência, como se contivesse não apenas notas, mas a semente de uma nova vida. Naquela noite, depois que o Sr. Alberto se recolheu, sentei-me na varanda com meu relógio de porcelana ao lado e escrevi num caderno novo, de capa dura. Dia 1 da acolhida segura, 1.150 recebidos. Despesas com alimentação e lavanderia, 235. Lucro líquido, R$ 915. Era pouco diante do que Ricardo havia roubado. Uma gota no oceano das minhas perdas financeiras. Mas era o começo. Era meu. E ninguém poderia tirar isso de mim. Os 5 dias com o Sr. Alberto foram tranquilos. Ele era um hóspede discreto, grato pelas refeições caseiras, 1000 vezes melhor que a comida de hospital, e pelo ambiente calmo. Acompanhei-o em todos os exames, traduzindo os termos médicos complicados para uma linguagem que ele pudesse entender, segurando sua mão durante os procedimentos mais desconfortáveis. Quando seu filho veio buscá-lo, ele parecia verdadeiramente descansado, apesar dos exames médicos diários e do diagnóstico de uma arritmia cardíaca que exigiria medicação contínua. Dona Teresa, não tenho palavras para agradecer, disse o Dr. Paulo ao se despedir. Meu pai se sentiu realmente acolhido aqui. Ele me disse que foi como estar na casa de uma amiga de longa data, mas com o profissionalismo de uma clínica. Posso indicar seus serviços para alguns pacientes? Claro, doutor. Ficarei feliz em ajudar. A indicação do Dr. Paulo valeu ouro.
Nas semanas seguintes, recebi mais 3 hóspedes. Um senhor de 75 anos que precisou ficar 4 dias na cidade para resolver questões de inventário. Uma senhora de 70 cujos filhos viajaram a trabalho e preferiram deixá-la em companhia segura. E uma mulher de 84 anos, Clotilde, que ficou comigo por 2 semanas enquanto seu apartamento passava por reformas de acessibilidade. Cada novo hóspede me ensinava algo. O Sr. João, de 75 anos, advogado aposentado, me mostrou como fazer planilhas no computador para controlar melhor minhas despesas e ganhos. A Sra. Marlene, de 70, ex-chefe de cozinha, compartilhou receitas adaptadas para restrições alimentares comuns entre idosos. E Dona Clotilde, 84 anos, ex-proprietária de uma boutique de luxo, me ensinou sobre a importância da apresentação, tanto pessoal quanto do ambiente. Querida, seu serviço é excelente, mas a toalha da mesa poderia ser mais elegante. E que tal flores frescas na entrada? Detalhes fazem toda a diferença quando cobramos por qualidade. Cada um deles assinou o mesmo tipo de contrato que Cristina havia elaborado. Cada um pagou adiantado, sem questionamentos. Cada um tratou-me com o respeito de quem contrata um serviço profissional, não de quem recebe um favor. E foi durante a estadia de Dona Clotilde, a mulher de 84 anos, que havia sido uma força nos negócios da moda carioca, que recebia a visita que mais temia e, ao mesmo tempo, secretamente esperava. Estava preparando o almoço, um salmão grelhado com legumes, adaptado para a dieta de baixo sódio que Clotilde seguia, quando a campainha tocou. Sequei as mãos no avental, ajeitei rapidamente o cabelo e fui atender. Ao abrir a porta, lá estava Ricardo. Ele parecia diferente. Mais magro, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Mas o que mais me impressionou foi sua expressão, uma mistura de raiva e confusão. "Que palhaçada é essa, mãe?" Foram suas primeiras palavras, apontando para a placa na entrada. "Você transformou nossa casa em um asilo?" Notei o uso do "nossa casa" como se ele ainda tivesse algum direito sobre ela, mas mantive a compostura. A velha Teresa teria recuado, teria tentado acalmá-lo, teria se desculpado por algo que nem mesmo havia feito. Mas a nova Teresa, a empresária, a sobrevivente, permaneceu firme. "Não é um asilo, Ricardo. É um serviço de acolhida temporária para idosos, devidamente registrado como MEI. E não é nossa casa, é minha casa. A mesma que você tentou tomar de mim." Ele pareceu surpreso com minha firmeza, mas logo recuperou a postura arrogante que eu conhecia tão bem. Ombros para trás, queixo levantado, o mesmo gesto que fazia quando adolescente, e eu tentava impor algum limite. "Posso entrar? Ou vai cobrar de mim também?" Havia escárnio em sua voz. Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele. Outra parte, aquela que havia embalado seu sono por tantas noites, queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, que podíamos resolver isso. Mas sabia que ambos os impulsos eram perigosos. Um por negar a realidade dos meus sentimentos, outro por negar a realidade das ações dele. "Pode entrar, mas temos pouco tempo. Estou preparando o almoço para minha hóspede." Ele entrou sem ser convidado, olhando ao redor como se procurasse algo. Notei que seus olhos se demoraram na mesa de centro, onde antes ficavam expostas todas as minhas contas e documentos. Agora, havia apenas um vaso com rosas do jardim e algumas revistas de saúde. "E onde está o velho?" "A senhora Clotilde está no jardim lendo. E eu agradeceria se você mantivesse um tom respeitoso. Ela é minha cliente." "Cliente?" Ele riu, aquele mesmo riso frio que ouvi ao telefone semanas antes. "Você realmente acha que isso vai durar? Que vai conseguir manter a casa assim? Seja realista, mãe. Em 1 mês você não terá mais nada." Foi então que a senhora Clotilde entrou, apoiada em sua bengala de alumínio. Uma mulher elegante, cabelos impecavelmente tingidos de loiro, usando um conjunto de calça e blusa que certamente custava mais do que todo o meu guarda-roupa. "Teresa, querida, ouvi vozes. Está tudo bem?" Ricardo virou-se, claramente surpreso pela aparência e postura da minha cliente. Ele certamente esperava encontrar alguém frágil, confuso, tão vulnerável quanto ele pensava que eu era. "Está tudo bem, Clotilde. Este é meu filho, Ricardo. Ele veio fazer uma visita rápida."
Clotilde o examinou de cima a baixo com o olhar afiado de quem passou a vida avaliando pessoas. O mesmo olhar que, segundo ela me contou, usava para decidir quais peças comprar para sua boutique nas feiras de moda europeias. Ah, seu filho. Teresa me falou sobre você. Seu tom não deixava dúvidas de que sabia exatamente o que ele havia feito. Deve estar orgulhoso do novo empreendimento da sua mãe. Sabe, já indiquei a acolhida segura para 3 amigas do meu clube de bridge. Todas preferem um ambiente assim, acolhedor e personalizado, do que aquelas casas de repouso impessoais. Ricardo parecia cada vez mais desconfortável. Olhava de mim para Clotilde, como se não conseguisse encaixar essa nova realidade na narrativa que havia construído sobre sua mãe indefesa. Na verdade, eu só passei para resolver algumas pendências com minha mãe. Não temos pendências, Ricardo, interrompi, sentindo uma onda de força crescer dentro do meu peito. Temos processos judiciais em andamento. Qualquer comunicação pode ser feita através da doutora Cristina Mendonça, minha advogada. Você me processou? Sua voz subiu uma oitava. Processei, por apropriação indébita, estelionato, violência patrimonial contra idoso e tentativa de despejo ilegal. A audiência preliminar é na próxima terça, às 14 horas. Você deve ter recebido a intimação. Ele empalideceu. Clotilde, percebendo a tensão, interveio com a elegância de quem está acostumada a situações sociais delicadas. Ricardo, acho que este não é o momento adequado para essa conversa. Sua mãe e eu tínhamos combinado de revisar meus medicamentos antes do almoço. Profissionalismo, sabe? Contratos, horários, compromissos. Coisas que devemos honrar. A ironia nas palavras dela não passou despercebida. Ricardo lançou-me um olhar furioso. Isso não acabou, mãe. Pelo contrário, respondi com uma calma que não sabia que possuía. Isso só está começando. Depois que ele saiu, Clotilde segurou minha mão. Você esteve brilhante, Teresa. E sabe o que mais me impressionou? Você não gritou, não chorou, não implorou. Você tratou isso como um negócio. Porque é isso que é no fim das contas. Família que respeita, respeita. Família que abusa, paga. Família que abusa, paga. A frase ficou comigo. Nos dias seguintes, enquanto a acolhida segura crescia, comecei a usá-la como um mantra pessoal, uma âncora para os momentos em que a culpa ou a saudade tentavam me puxar de volta para o papel de vítima. A visita de Ricardo, embora tensa, teve um efeito inesperado. Galvanizou-me. Ver seu rosto quando mencionei o processo judicial, perceber que ele finalmente entendia que eu não era uma velhinha indefesa que aceitaria ser roubada sem lutar, me deu forças para expandir ainda mais meu pequeno negócio. Com a ajuda de Cristina e um sobrinho dela que entendia de internet, criei um site simples, acolhidasegura.com.br. Nada muito elaborado, apenas algumas fotos do quarto, do jardim, uma breve descrição dos serviços e minha experiência como enfermeira. No final da página, um texto que Cristina insistiu em adicionar. A acolhida segura não é um favor familiar, é um serviço profissional. Valorizamos nosso trabalho e cobramos por ele, porque cuidado de qualidade tem valor. Aquela frase, cuidado tem valor, tornou-se quase um slogan para mim. Quantas vezes, ao longo da vida, havia oferecido meu cuidado gratuitamente, não apenas para Ricardo, mas para vizinhos, amigos, parentes distantes que só apareciam quando precisavam de uma enfermeira de graça para avaliar algum problema de saúde. O site começou a atrair mais clientes. Logo, estava com reservas para os próximos 2 meses. O quarto que havia sido de Ricardo raramente ficava vazio mais de 2 dias. Foi quando Carlos, um antigo colega do hospital que agora trabalhava como técnico de enfermagem domiciliar, me procurou com uma proposta. Teresa, venho acompanhando seu novo negócio e estou impressionado. Tenho vários pacientes cujas famílias precisam de um respiro. Sabe como é? Cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa. Muitos estão à beira de um colapso. Eles precisam de alguém confiável que cuide do idoso por um final de semana. 1 semana. Seu serviço seria perfeito. Mas, Carlos, só tenho 1 quarto disponível e precisaria de ajuda para casos que exigem cuidados mais intensivos. Ele sorriu, como se já tivesse pensado nisso. E se eu te ajudasse?
Nos casos mais complexos, venho como técnico de enfermagem. Cobramos um valor adicional, dividimos o ganho. Todo mundo sai ganhando. As famílias têm seu descanso, os idosos recebem cuidado profissional e nós temos uma fonte de renda extra. Carlos era um homem pragmático de 58 anos, que havia trabalhado comigo por mais de 2 décadas no hospital. Conhecia seu profissionalismo, sua honestidade e, mais importante, confiava em seu julgamento clínico. Assim nasceu a Acolhida Segura Plus, uma extensão do serviço original, voltada para idosos com necessidades específicas de cuidados de enfermagem. A diária básica passou para 280 reais e, nos casos que exigiam a presença de Carlos, 380. 6 meses após a noite em que Ricardo roubou minhas economias, minha microempresa estava consolidada. Havia atendido 27 idosos, com estadias que variavam de 3 a 15 dias. Minha renda mensal média chegava a 8.450, mais do que eu jamais ganhei como enfermeira. E o mais importante, havia recuperado minha dignidade, minha autonomia, minha segurança. O processo judicial contra Ricardo continuava tramitando lentamente, como Cristina já havia me alertado. Mas a cada audiência, a cada documento apresentado, sentia que a balança da justiça pendia um pouco mais a meu favor. Ele ofereceu um acordo, disse Cristina após uma das audiências preliminares. Quer devolver 30% do valor e retirar a ameaça de venda da casa. E o que você respondeu? Que não aceitaríamos menos que 80% do valor, mais os juros legais e o reconhecimento formal de que a casa é exclusivamente sua, com uma cláusula impedindo-o de reivindicar direitos sobre ela durante sua vida. Sorri. 6 meses antes, teria aceitado qualquer migalha que Ricardo oferecesse, só para ter meu filho de volta. Agora, entendia que aquele Ricardo, o filho que imaginei ter, nunca existiu realmente. Ou talvez tenha existido em algum momento, mas foi sufocado pela ganância, pelo egoísmo, pela noção distorcida de que merecia tudo sem esforço. E ele aceitou? Ainda não, mas aceitará. Temos provas da transferência bancária não autorizada, testemunhas do seu estado após ser drogada e a gravação da ligação onde ele praticamente confessa tudo. Sem falar que o juiz é especialista em casos de abuso contra idosos. Ricardo sabe que está encurralado. A vida seguia seu curso. A acolhida segura prosperava. Eu havia contratado uma diarista 2 vezes por semana para me ajudar com a limpeza mais pesada. Meus ossos já não eram os mesmos. Plantei novas rosas no jardim, variedades que exigiam menos manutenção, mas ofereciam flores abundantes. Comprei uma poltrona reclinável nova para substituir a velha poltrona vermelha de José, uma despesa que teria me parecido extravagante antes, mas que agora via como um investimento no meu conforto e no dos meus clientes. E então, quase 1 ano após a traição, recebi uma visita inesperada. Era um domingo de manhã. O quarto de hóspedes estava temporariamente vazio. Eu havia decidido tirar alguns dias para mim mesma a cada mês, para evitar o esgotamento. Estava regando as rosas quando ouvi o portão abrir. Lá estava Ricardo. Mas não o Ricardo furioso da última visita, nem o Ricardo calculista da noite do roubo. Este parecia quebrado, magro demais, barba por fazer, olhos vermelhos e cansados. "Mãe", ele disse simplesmente. Coloquei o regador no chão lentamente, dando-me tempo para organizar meus pensamentos, para controlar o turbilhão de emoções que sua presença sempre provocava. Raiva, mágoa, traição, mas também, inegavelmente, um eco distante de amor maternal que me recusava a abandonar completamente. "O que você quer, Ricardo? Posso entrar? Só para conversar." Hesitei. Parte de mim queria bater o portão na cara dele. Outra parte, aquela mãe que ainda existia, apesar de tudo, queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Optei pelo meio termo. "Podemos conversar aqui no jardim." Sentamo-nos no banco sob a jabuticabeira que plantei quando Ricardo nasceu. Aquela árvore havia testemunhado tantos momentos, suas primeiras palavras, seus joelhos ralados depois de aprender a andar de bicicleta, nossas conversas de adolescência sobre meninas, faculdade, sonhos que eu achava que ele realmente queria realizar. "Perdi tudo",
Ele disse finalmente, olhando para o chão, não para mim. O dinheiro, seu dinheiro, investi em criptomoedas. Um esquema que parecia perfeito. Ia multiplicar várias vezes, depois devolveria o seu e ainda sobraria para mim. Mas era uma fraude. Perdi até o que já tinha. Não disse nada. Não havia satisfação em vê-lo assim. Apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido e nunca seria. Estou morando num quarto alugado em Niterói. Perdi o carro, o apartamento. Estou praticamente na rua. O que você espera que eu diga, Ricardo? Que sinto muito? Que vou te ajudar? Depois do que você fez? Ele baixou os olhos ainda mais, os ombros curvados como nunca os tinha visto. Onde estava o homem arrogante que havia me ameaçado? Que havia zombado dos meus direitos? Que havia menosprezado tudo que fiz por ele? Não espero nada. Só queria que você soubesse que aceito o acordo. Os 80%, os juros, a casa, tudo. Claro que não tenho como pagar agora, mas assumirei a dívida legalmente. E... Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de formar. Queria pedir desculpas. Sei que não significa nada agora, mas... Você tem razão. Não significa nada. Ficamos em silêncio por vários minutos. O sol de outono filtrava-se entre as folhas da jabuticabeira, criando padrões dançantes no chão de pedra. Ao longe, o canto de um sabiá criava uma trilha sonora quase irônica para aquele momento tenso. Sua empresa parece estar indo bem, ele comentou finalmente, olhando para a placa na entrada, onde agora eu havia adicionado um pequeno vaso de begônias vermelhas, seguindo o conselho de Clotilde sobre a importância da apresentação. Está. Tenho mais reservas do que posso atender. Você sempre foi boa em cuidar dos outros. E você sempre foi bom em tirar vantagem disso. Ele encolheu-se como se minhas palavras fossem um golpe físico. Mais silêncio. Um passarinho pousou na beira do regador abandonado, bebeu um pouco da água e voou. Observei-o sumir no céu, invejando momentaneamente sua liberdade. Mãe, eu realmente sinto muito. Fui um monstro, um ingrato, um criminoso. Não espero seu perdão, mas preciso que saiba que entendo agora o que fiz. Olhei para ele. Realmente olhei. Pela primeira vez desde que chegou. Havia sinceridade em seus olhos. Ou era apenas mais uma manipulação? Eu já não conseguia distinguir. Tantos anos acreditando em suas promessas vazias, em seus pedidos de desculpas seguidos pelos mesmos comportamentos destrutivos, haviam corroído minha capacidade de confiar em suas palavras. Ricardo, vou dizer algo que aprendi neste ano. Amor de família não é incondicional. Não deve ser. Quando vir abuso, quando cruza certos limites, precisa ter consequências. Você cruzou todos os limites possíveis comigo. Eu sei. Aceito suas desculpas. Aceito o acordo legal. Mas não posso, não vou, voltar a ser a mãe que era antes. Aquela mãe morreu na noite em que você me drogou para me roubar. Ele assentiu, uma lágrima solitária escorrendo pela face magra. Parte de mim queria enxugá-la, como fiz tantas vezes na sua infância. Mas essa parte estava agora protegida por camadas de autopreservação que aprendi a construir. Entendo. Se você realmente quer fazer as pazes, comece respeitando os limites que estou estabelecendo. Toda a comunicação através de Cristina. Nenhuma visita sem aviso prévio. E respirei fundo, sabendo que o que diria a seguir selaria definitivamente nossa nova relação. Se algum dia quiser um quarto aqui, terá que pagar como todos os outros, 230 reais por dia, contrato assinado, pagamento adiantado. Seus olhos se arregalaram, claramente chocados com minha dureza. Mas então, lentamente, um sorriso triste surgiu em seus lábios. Justo. Ele se levantou para ir embora. No portão, virou-se uma última vez. O que mais dói, mãe, é ver que você está melhor sem mim. Mais forte, mais segura. Transformou um desastre em uma oportunidade. Parte de mim sente orgulho disso, sabe? Mesmo sabendo que fui eu o desastre. Eu não estou melhor sem você, Ricardo. Estou melhor sem abuso, sem exploração, sem ter minha bondade usada contra mim. Há uma diferença. Ele assentiu lentamente, como se realmente compreendesse, e foi embora. Fiquei observando sua silhueta diminuir na rua arborizada, perguntando-me se aquela seria a última vez que o veria,
e surpresa por não sentir tanta dor com essa possibilidade. Depois que ele se foi, voltei a regar minhas rosas. Cada gota d'água parecia lavar um pouco da dor que ainda carregava. Não estava curada. Talvez nunca estivesse completamente, mas estava inteira, sobrevivente, empreendedora. Na semana seguinte, contratei um marceneiro para expandir a casa. Um segundo quarto de hóspedes seria construído onde antes era o depósito dos fundos. A acolhida segura estava crescendo e precisava crescer com ela. A construção levou 2 meses e custou $12.700, um investimento significativo, mas que se pagaria em menos de 6 meses, segundo minhas planilhas meticulosamente mantidas. O novo quarto tinha uma vista privilegiada do jardim, um banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida e uma pequena varanda onde os hóspedes poderiam tomar sol da manhã. No dia da inauguração do novo quarto, Cristina trouxe uma garrafa de espumante e organizou uma pequena celebração com Carlos e alguns amigos do hospital. A casa estava cheia de flores e preparei um buffet simples, mas elegante, seguindo receitas que aprendi com meus hóspedes ao longo do ano. Um brinde a Teresa, disse Cristina, erguendo sua taça, que transformou a maior traição de sua vida em um negócio próspero, que mostrou que nunca é tarde para reinventar-se, que nos ensinou que cuidado tem valor e que esse valor tem preço. A Teresa, todos repetiram, e por um momento vi nos olhos deles algo que não via havia muito tempo: admiração. Não a admiração condescendente que muitas vezes reservamos aos idosos. Tão boazinha, ainda consegue se virar. Mas o respeito genuíno por uma mulher de negócios, por uma sobrevivente, por alguém que se recusou a ser derrotada. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, sentei-me na varanda com meu fiel relógio de porcelana. Lembrei-me de todas as noites em que olhei para ele, contando as horas de uma vida que parecia acabada. Agora, cada tic-tac soava como uma afirmação. Peguei meu caderno de contas, agora substituído por uma planilha eletrônica que Cristina me ensinou a usar, e escrevi na última página: lição aprendida. Família que respeita, respeita. Família que abusa, paga. E a idade nunca é desculpa para aceitar menos do que merecemos, porque cuidado tem valor, tempo tem valor, eu tenho valor, e agora, finalmente, tenho o CNPJ para provar. Olhei para a placa na entrada, agora iluminada por uma pequena luz de LED que Carlos havia instalado. Acolhida segura para idosos. Teresa Campos, enfermeira aposentada. CNPJ 45.123.xx0001XX. Não era apenas uma placa comercial, era minha declaração de independência, minha resposta a Ricardo e a qualquer um que pensasse que idosos, especialmente mulheres idosas, são alvos fáceis para abusos e explorações. O relógio de porcelana continuava seu ritmo constante. Tic-toc, tic-toc. Mas agora, em vez de contar as horas perdidas, ele marcava o tempo de uma nova vida. Uma vida em que meu valor não estava apenas no que eu podia dar, mas também no que eu merecia receber. Porque, no fim das contas, esta é a verdade que aprendi da maneira mais dura. O amor familiar é precioso, mas não deve ser usado como desculpa para abuso. E quando alguém cruza essa linha, mesmo que seja nosso próprio filho, temos não apenas o direito, mas o dever de colocar preço em nosso tempo, nosso espaço, nosso cuidado. Família que abusa, paga. Em dinheiro, em consequências legais, em limites claros. E eu pago em recibos, notas fiscais e contratos assinados. Porque meu afeto pode até ser gratuito, mas meu abuso, esse tem CNPJ. 2 anos depois daquela noite fatídica em que perdi tudo, a acolhida segura não apenas sobrevivia, prosperava. O pequeno chalé em Petrópolis agora contava com 3 quartos de hóspedes, todos ocupados quase continuamente. Havia contratado uma cozinheira em meio período, especializada em alimentação para idosos com restrições alimentares. Carlos, meu amigo enfermeiro, agora trabalhava comigo quase em tempo integral, permitindo que recebêssemos até mesmo hóspedes com necessidades médicas mais complexas. Minha agenda estava preenchida por semanas à frente. Médicos de todo o Rio de Janeiro indicavam meu serviço para pacientes do interior que precisavam fazer tratamentos na capital.
Famílias me procuravam quando precisavam viajar e não queriam deixar seus idosos sozinhos. Alguns hóspedes voltavam regularmente, como a senhora Marília, de 79 anos, que ficava conosco uma semana por mês, para que sua filha única pudesse manter a sanidade mental, como ela mesma dizia. No mês passado, recebi um convite que jamais esperaria. A Secretaria Municipal de Assistência Social queria que eu desse uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade. Eu, que sempre tive pavor de falar em público, encontrei-me diante de uma plateia de quase 100 pessoas compartilhando minha história. A maior lição que aprendi, disse no encerramento, é que nunca é tarde para estabelecer limites, nunca é tarde para precificar seu valor. E, principalmente, nunca é tarde para transformar uma tragédia em oportunidade. A palestra gerou mais visibilidade do que eu poderia imaginar. Um jornal local fez uma matéria sobre a acolhida segura. Uma rede de televisão regional me entrevistou para um programa sobre histórias inspiradoras. Recebi mensagens de dezenas de idosos, principalmente mulheres, perguntando como poderiam fazer algo semelhante. Cristina, sempre visionária, sugeriu que transformássemos a acolhida segura em um modelo replicável. Pensa bem, Teresa. Poderíamos criar um manual, um método para que outras pessoas na sua situação possam criar seus próprios negócios. Você poderia se tornar uma mentora. A ideia me assustou inicialmente. Quem era eu para ensinar os outros? Mas então lembrei de todas as enfermeiras novatas que treinei ao longo de minha carreira, da paciência que sempre tive para explicar procedimentos, compartilhar conhecimento, guiar mãos inexperientes. Talvez Cristina tivesse razão. Talvez houvesse uma oportunidade maior aqui. E assim nasceu o Método Acolhida Segura. Como transformar experiência em renda na terceira idade. Um curso online que agora oferecia para outras mulheres acima dos 60 anos. Não era apenas sobre como abrir uma casa de acolhida, mas sobre como identificar habilidades e conhecimentos acumulados ao longo da vida que poderiam ser transformados em serviços profissionais. O curso incluía módulos sobre precificação, quanto vale seu tempo, contratos básicos, proteção legal para iniciantes, marketing simples, como divulgar seu serviço sem gastar muito e, o mais importante, estabelecimento de limites. Amor é lindo, mas negócio é negócio. Até agora, 47 mulheres haviam completado o curso. 32 delas já estavam com seus próprios pequenos negócios funcionando. Desde cuidados temporários como os meus, até serviços de organização doméstica, aulas de culinária tradicional, consultoria em tricô e crochê e até mesmo uma senhora que transformou seu talento para fazer arranjos florais em uma microempresa que agora decorava eventos. O impacto ia muito além do financeiro. As mensagens que recebia falavam de dignidade recuperada, de autoestima renovada, de famílias que passaram a respeitar mais aquela avó que agora tinha um negócio próprio. Quanto a Ricardo, bem, nosso relacionamento nunca voltou ao que era. Nem deveria. O que tínhamos antes era tóxico, baseado na minha necessidade de ser útil e na habilidade dele de explorar essa necessidade. Ele cumpriu o acordo judicial, devolvendo 80% do dinheiro em parcelas mensais que ainda pagava. Não por amor ou arrependimento genuíno, mas porque a alternativa seria enfrentar consequências legais muito mais severas. Nos víamos ocasionalmente. Almoços rápidos, em restaurantes neutros, nunca em minha casa. Ele tentou, uma vez, sugerir que talvez pudesse passar um fim de semana comigo, para recuperarmos o tempo perdido. Respondi sem hesitar. Claro, a diária é 230, pagamento adiantado, e temos regras rígidas sobre horários de silêncio. Ele riu, desconfortável, percebendo a mensagem. Nunca mais tocou no assunto. No mês passado, recebi um envelope pelo correio. Dentro, um cartão simples com uma rosa desenhada à mão e uma mensagem curta. Mãe, sei que não mereço, mas sinto orgulho de você. Ricardo. Não respondi. Não era necessário. Aquele cartão não mudava nada, nem devolvia os anos de exploração ou a traição final. Mas coloquei-o na gaveta da escrivaninha, junto com o relógio de porcelana que agora uso apenas como enfeite,
substituído, no dia a dia, por um relógio digital com alarmes que me ajudam a manter a rotina impecável da acolhida segura. Na semana passada, recebi uma visitante especial, Maria Eduarda, uma jornalista de uma revista nacional que queria fazer uma reportagem sobre empreendedorismo sênior. Ela passou o dia comigo, observando a rotina da casa, conversando com os hóspedes, anotando cada detalhe. Dona Teresa, ela me perguntou enquanto tomávamos chá no jardim, qual é o segredo do seu sucesso? O que diria para outras pessoas da sua idade que sofreram algum tipo de abuso e acham que é tarde demais para recomeçar? Olhei para minhas rosas, agora premiadas não apenas nas exposições locais, mas reconhecidas em todo o estado, e sorri. Não existe idade para a dignidade. Não existe data de validade para recomeços. E, principalmente, não existe nenhuma lei que diga que precisamos aceitar abusos em nome do amor familiar. Ela anotou rapidamente e continuou. E o que responderia para quem diz que família não se cobra? Peguei uma rosa recém-cortada, admirando sua perfeição, a forma como os espinhos protegiam sua beleza. Diria que família que respeita não precisa ser cobrada. E família que abusa não merece desconto. A matéria foi publicada um mês depois, com o título Reinvenção aos 67. Como uma enfermeira aposentada transformou a traição do filho em um negócio lucrativo. As fotos mostravam-me sorridente entre meus hóspedes, no jardim florido, junto à placa da acolhida segura, com seu CNPJ orgulhosamente exibido. Na manhã seguinte à publicação, meu telefone não parou de tocar. Mais idosos querendo hospedagem, mais mulheres interessadas no curso, 3 emissoras de televisão querendo entrevistas. Uma ligação, porém, destacou-se das demais. Era de uma grande empresa de planos de saúde, propondo uma parceria. Eles indicariam a acolhida segura para seus segurados idosos que precisassem de estadia temporária durante tratamentos, e, em troca, eu ofereceria um desconto especial. Pedi um dia para pensar. Liguei para Cristina, que imediatamente começou a calcular projeções de lucro e expansão. Conversei com Carlos, que viu na proposta uma oportunidade de ampliarmos nossa equipe. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, que agora preparo eu mesma, sem medo, sem suspeitas, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado. 2 anos atrás, eu era apenas a mãe do Ricardo, a enfermeira aposentada que vivia para servir aos outros, que confundia amor com submissão. Hoje, sou Teresa Campos, proprietária da Acolhida Segura, microempresária, mentora, palestrante. Uma mulher que transformou sua maior ferida em sua maior força. Na manhã seguinte, liguei para a empresa de planos de saúde e aceitei a parceria, mas com minhas condições. O desconto seria de 15%, não dos 30% que solicitaram inicialmente. As regras da casa seriam mantidas integralmente, e o pagamento seria sempre adiantado, sem exceções. A senhora é uma negociadora dura, comentou o executivo do outro lado da linha. Não, senhor, sou apenas uma mulher que aprendeu o valor do seu próprio trabalho e que nunca mais aceitará ser explorada, nem mesmo por uma grande corporação. Ele riu, surpreso. Temos um acordo então, dona Teresa. Após desligar, fui até o jardim. As rosas estavam especialmente viçosas naquela manhã, suas pétalas abrindo-se para o sol como possibilidades. Colhi a mais bonita e coloquei-a em um pequeno vaso sobre a escrivaninha, ao lado do novo contrato que Cristina havia preparado para a parceria. O telefone tocou novamente. Era uma senhora idosa, voz trêmula, perguntando se eu realmente dava cursos para mulheres como ela. Meu filho tomou conta da minha aposentadoria, ela explicou, a vergonha evidente em cada palavra. Diz que é para me proteger, mas nunca me mostra quanto tenho. Quando peço dinheiro, me trata como criança. Tenho 72 anos e me sinto invisível. Entendo perfeitamente, respondi. E realmente entendia. Nossa próxima turma começa em 2 semanas. A senhora tem alguma habilidade especial? Algo que sempre soube fazer bem? Bem, ela hesitou. Sempre fui professora de piano. Dei aulas por 40 anos antes de me aposentar. Sorri, embora ela não pudesse me ver. Perfeito. Vamos transformar essa habilidade em um negócio.
E vamos ensinar seu filho que sua experiência tem valor, e esse valor tem preço. Depois de acertar os detalhes da inscrição, fiz mais uma anotação na minha agenda. Novo módulo para o curso: Como transformar talentos artísticos em serviços valorizados. A acolhida segura continuava a evoluir, a se expandir, a tocar mais vidas. À noite, antes de dormir, olhei pela janela para a placa iluminada na entrada. Aquele pedaço de metal com letras gravadas havia se tornado muito mais que um indicador de um estabelecimento comercial. Era um símbolo de renascimento, de resistência, de uma mulher que se recusou a desaparecer quando a vida tentou apagá-la. Peguei o relógio de porcelana da mesa de cabeceira, seu tic-toc agora uma melodia reconfortante, não mais uma contagem regressiva de uma vida que se esvai. Ao lado dele, coloquei o último recibo que emiti. Acolhida segura para idosos, CNPJ, 45.123.001XX, 230 queralreais, diária de hospedagem com cuidados especializados. Porque aprendi que o amor verdadeiro se manifesta no respeito, que cuidado tem valor, que tempo tem preço, e principalmente que nenhuma traição, por mais dolorosa que seja, define nosso valor ou limita nosso futuro. Meu nome é Teresa Campos, tenho 69 anos e minha história não é sobre como fui traída. É sobre como transformei minha traição em CNPJ. E a cada nota fiscal que emito, cada contrato que assino, cada limite que estabeleço, celebro minha segunda vida. Aquela que começou quando finalmente entendi que família que respeita, respeita. Família que abusa, paga. E meu abuso agora tem código de barras.